tem algo novo para a tua vida, sim ou não? Amém. Então se prepare, até no final desse culto eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. A adoração, repita comigo, a adoração é para Deus. A palavra é para o homem e para a mulher. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesse momento, pedindo a graça do Senhor, que o Senhor possa também estar abençoando as pessoas que estão em casa, por força maior não puderem estar aqui. Que o Senhor possa estar abençoando essas famílias, pessoas que estão assistindo agora a transmissão ao vivo, muitas pessoas de outras cidades. Eu oro para que o Teu poder possa alcançar essa casa, possa alcançar essa família, possa alcançar esse coração. Talvez está hoje precisando de uma palavra do céu. Então te peço, ó Deus, me usa como canal de bênção, para abençoar essa família, para abençoar essa casa, para abençoar essa igreja. Eu me coloco na sua dependência, que o Senhor fale conosco em nome de Jesus, amém. Abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 26, para quem não nos conhece, nós somos da igreja Ministério Novo Tempo, da cidade de Guaíra, e você é muito bem-vindo no nosso meio. Venha um dia nos visitar, venha participar do nosso culto presencial, é uma bênção. Está aqui na página da igreja, curta a página da igreja para você receber as notificações das ministrações. Você vai ser muito bem-vindo no nosso meio. Venha fazer uma visita para nós, aqui em Guaíra, na rua 24B, no residencial Thaís 2, aqui no Ministério Novo Tempo, amém? Vai ser muito bem-vindo, glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 36, diz assim, querido: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Repita comigo: começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Versículo 38, querido: então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, ele disse: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Versículo 41: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. E indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar, e pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Aleluia, glória a Deus. Queridos, Deus quer trabalhar em nossas vidas nessa noite. O Senhor quer trabalhar no nosso coração essa noite. Deus quer trabalhar nas nossas convicções. Deus quer trabalhar no nosso caráter. Deus quer trabalhar dentro do nosso coração, porque a mensagem do Senhor, ela vem para trazer mudança, ela vem para trazer conforto também aos que choram. A palavra do Senhor vem para trazer alegria aos que estão sofrendo. A palavra do Senhor vem para trazer salvação aos perdidos. A palavra do Senhor tem esse poder de transformar. A palavra de Deus, ela não é para te emocionar, mas sim, querido, para transformar.
E essa palavra é o poder de Deus. Essa mensagem escrita foi inspirada por homens de Deus. E essa mensagem aqui, que fala conosco nessa noite, vai transformar nossas vidas. Amado, Deus quer trabalhar em nossas vidas, e todos nós estamos nesse processo, no trabalhar de Deus. Eu estou sendo trabalhado por Deus. Eu não sou perfeito, e nem tenho asa para ser perfeito, e nem pareço com anjo. Nós estamos nessa terra em busca de ser varões semelhantes a Jesus. Jesus é o varão perfeito, e nós olhamos para Cristo porque Ele é a nossa referência. Amém? Amado, aqui o período de Jesus, aqui nessa narrativa bíblica, aqui esse período, Jesus aqui no Getsêmani nos ensina que a vida ela é feita de altos e baixos, e que o Senhor Jesus está prestes a enfrentar o pior momento da sua vida. Ele está prestes a enfrentar o momento na qual ele seria entregue para morrer na cruz. E aqui nesse lugar chamado Jardim Getsêmani, repita comigo, Getsêmani. A palavra Getsêmani tem um significado, e significa, querido, prensa do azeite. Significa local de esmagamento. E aqui Getsêmani, esse jardim era feito para se retirar o melhor dos seus frutos. O interessante, se você quiser experimentar o melhor de uma fruta, essa fruta precisa passar por um processo. Aleluia. Por exemplo, a laranja, para você beber o suco da laranja, você precisa espremer essa laranja, sim ou não? Para você tomar uma vitamina muito gostosa, os frutos eles precisam passar pelo processo da trituração. Só depois que você vai beber aquele gostoso copo de vitamina. Entenda algo, querido, a pressão da vida, as circunstâncias dessa vida servem para uma coisa: para espremer, para tirar o melhor que há em você, para tirar o melhor que há dentro de você. Amado, Deus permite a gente passar pelas prensas, Deus permite desertos. Foi assim com o povo de Deus no deserto, lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Está escrito assim, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Depois nós vamos fazer oração, pelos pedidos de oração. Se alguém na transmissão ao vivo colocar algum pedido, nós vamos estar orando. Está escrito assim, queridos: e lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. Entenda isso, que Deus permite situações, provas de fogo, Deus permite desertos na nossa vida, Deus permite situações para provar o que há em nós. Aleluia. Por exemplo, você lembra quando Jesus está dentro do barco dormindo na almofada? Você acha que ele não sabia que se levantaria um grande temporal? Ele é Deus. Ele sabia, e depois que ele acorda, ele fala para os discípulos: vocês ainda não têm fé? Ei, eu tenho uma palavra para você essa noite. As lutas que você está vivendo, os problemas que você está vivendo, é nesse momento que você demonstra a sua fé. Porque viver na boa é fácil, querido. Você ser feliz, ser alegre com $1 milhão no banco é fácil, sim ou não? Você tem, então empresta para mim. Você está concordando? Então você tem. Aleluia. Viver alegre na boa é fácil, mas é nos momentos de luta que nós somos
pressionados. É nesses momentos de prova aonde nós podemos exalar a essência da natureza de Deus, onde nós podemos exalar, querido, aquilo que há dentro de nós. E eu vim aqui para dizer para você que maior é o que está em nós do que o que há no mundo. Aleluia! Essa pressão não vai te matar, essa luta não vai te matar, essa enfermidade não vai te matar, essa doença não vai te matar. Isso é para você e eu, nós aprendermos. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Amado, nós temos que ter discernimento nesses dias, discernimento do que está acontecendo conosco. Hoje em dia, o povo de Deus perdeu o discernimento. Hoje em dia o povo de Deus perdeu o discernimento do que acontece à sua volta. Amado, nunca foi sobre nós, tudo tem a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Porque se você entregou a tua vida para Jesus, por que você está com medo? A tua vida não é sua, é dele. O Senhor Jesus enfrentou um momento de pressão aqui na terra. E que eles entendam uma coisa, aqui já tem uma primeira lição aqui para você pegar e sair daqui abençoado. Quantos querem sair daqui abençoados? A primeira lição aqui é o seguinte: o que fazer quando você está em um momento de pressão? O que fazer quando você está em um momento de luta, de aflição, um momento na qual a sua alma está aflita? O que fazer? Versículo 36, preste atenção, deixa Deus ministrar. Então chegou Jesus com eles num lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. O Senhor expressa o seu coração e ele começou. O que está escrito aqui, queridos? Versículo 37, levando consigo Pedro e 2 dos seus discípulos, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Olha essa palavra. Alguém aqui já se entristeceu com alguma coisa? Levanta a mão quem já se sentiu assim. É impossível alguém não levantar a mão, né? Alguém aqui já se angustiou alguma vez? Levanta a mão. Mas espera aí, pastor, você está falando de Jesus, que Jesus se entristeceu, até Jesus se angustiou. Mas Ele não é Deus, pastor? Sim, querido, Ele veio aqui na terra para nos ensinar, e também para provar tudo aquilo que nós sentimos, para mostrar para nós o que fazer nesses momentos. E o que o Senhor Jesus fez quando Ele começou a se entristecer, a Bíblia fala, meu Deus, é forte isso aqui, querido, é forte, aleluia. Olha que está escrito, palavra rema. Vamos sair um pouco aqui, deixa o Espírito conduzir essa reunião, amém? Amém? Olha que está escrito aqui no versículo 37, levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu. O que está escrito ali? Começou a entristecer-se. Jesus nos dá aqui uma lição profunda. Quando você começar a sentir tristeza, quando você começar a se sentir angustiado, vai orar. Vai orar. Vai orar. Quando o sentimento de tristeza vier, quando a angústia bater na tua porta, porque às vezes a angústia bate na porta do nosso coração, às vezes a tristeza bate na porta do nosso coração, o que nós devemos fazer? Orar. A oração aqui de Cristo é a primeira atitude. Que a sua oração, antes de você sair de casa, que a sua atitude, antes de você sair de casa,
a oração seja a primeira atitude. A oração seja a primeira coisa que você deva fazer. Somos seres, queridos, tripartidos, ou, como dizem os teólogos, nós somos seres que temos a tricotomia. Nós temos corpo, alma e espírito. Repita comigo: temos corpo, alma e espírito. Que é isso, pastor? É heresia? Não, querido, abre lá na Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Leia comigo. Olha que o apóstolo Paulo nos ensina. 1 Tessalonicenses 5, 23. Está escrito assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui fala, aqui de nós temos corpo, que é a nossa casa terrestre, nós temos a alma, que são as nossas emoções, que são nossos sentimentos, e nós temos o espírito, que faz ligação com Deus. E por isso é importante você entender, querido, que a nossa alma, nossas emoções, nossos sentimentos está sendo bombardeado 24 horas por dia. Nossos sentimentos. E aqui, querido, nós precisamos fazer como Cristo. A Bíblia fala em Mateus 26, 38, que Jesus ali no Getsêmani, ele começou a se entristecer, ele começou a sentir angústia. O que ele fez? Ele foi orar. Porque, querido, nossa carne, nossas emoções, ou seja, nossos sentimentos, eles são expostos nos momentos de pressão. Você quer ver uma coisinha muito interessante? Já viu no momento de pressão, no momento que você está passando por luta, pressão, se alguém falar uma palavra que te fere, você não vai magoar? Agora eu te pergunto, no momento que você está feliz, alegre, tudo dando certo na tua vida, alguém fala uma coisa para você, para te entristecer, irmão, você não está nem aí. Sim ou não? É nos momentos de pressão que a nossa alma está dilacerada. É nos momentos de luta que a nossa alma está angustiada. É nos momentos de dor, é nos momentos de confronto. A primeira coisa a se fazer, o Senhor Jesus ensina: vai orar. Lá em Salmo 120, versículo 1: eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me ouve. Amado, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face de Deus. Eu me lembro de muitas das vezes de eu passar por um momento de tristeza, de eu ouvi uma palavra que me magoou. Eu corro para o quarto e vou orar, e eu vou lá me derramar diante de Deus, porque eu sei, querido, que na presença de Jesus Ele tem remédio para curar toda ferida. Mas sabe qual que é o nosso problema? A gente não vai orar, a gente fica ali remoendo aquela palavra. Meu Deus, amado, Jesus estava angustiado, ele estava triste, porque ele iria enfrentar e passar pela realidade da cruz. Amado, na sua oração do Getsêmani, Jesus estava onde? No Getsêmani. Que lugar é aquele? Lugar que prensa o azeite. Ali Jesus expressa a sua dor, ali Jesus expressa o seu sentimento. Mas entenda algo profundo. Mateus 26, 39. Oh Deus! E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice,
mas todavia não seja o que eu quero, mas como tu queres. Amado, quando nos rendemos ao Espírito de Deus, quando nos rendemos à oração, a nossa oração será uma só, a vontade de Deus e não a minha. Porque se você deixar no momento de angústia, no momento de pressão, no momento de tristeza, você faz aquilo que a tua alma está querendo. No momento de tristeza, no momento de angústia, sabe o que vem? As pessoas até expressam que vontade de sumir, que vontade de largar desse casamento, que vontade de sair da igreja, que vontade de fazer isso, fazer aquilo. Amado, no momento de tristeza, onde as suas emoções são confrontadas, é nesse momento que você deve preencher esse vazio com a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus. Aleluia! A oração, a presença de Deus revela que primeiro é a vontade de Deus e não a nossa. Aleluia. Amado, essa oração aqui que Jesus faz, se for possível, Ele fala assim, se for possível. Amado, para Deus é algo impossível? Todas as coisas são possíveis para Ele. E Ele fala assim, se for possível, afasta de mim esse cálice, Senhor. Essa oração aqui é de alguém que está dizendo o seguinte: se tiver jeito, se tiver como evitar, não deixa eu passar por isso. Mas Jesus, Ele levou a sua alma para a cruz, Ele levou o seu sentimento para a cruz. Jesus levou aquilo que Ele estava sentindo para a cruz, porque Ele sabia que aquela dor que Ele sofreria iria causar cura para uma humanidade que estava presa no pecado. Aleluia! Aleluia! Jesus sabia que aquela dor que Ele enfrentaria iria trazer alegria para quem estava triste. Ele foi de braços abertos para a cruz. Ele foi e agarrou aquela oportunidade, querido. E o interessante, quando Judas vai entregar Jesus para aqueles que iriam levaram para a cruz, sabe o que Jesus chamou Judas? Amigo. Eu estou arrepiando todo. Você quer conhecer quem te ama? Não é aquele que quando vê você fazendo algo errado fala, deixa para lá. Você quer conhecer quem te ama? É aquele que te leva para a cruz. Esse aqui te ama. Aquele que te leva para a cruz. Jesus chamou Judas de amigo. Quando Pedro ficou sabendo que Jesus iria para a cruz, Pedro falou, Jesus, não tenha pena de ti. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Afasta de mim, Satanás. Porque Pedro queria tentar evitar a dor de Jesus. Pedro não compreendia o propósito de Cristo nessa terra. Pedro não compreendia. Por isso que Jesus falou, afasta de mim, Satanás, para Pedro. Pedro falou, tenha pena de ti, não vá para a cruz. Agora, quando Judas entregou Jesus para a cruz, Jesus chamou ele de amigo. Você quer conhecer quem te ama de verdade? É aquela pessoa que fala assim, você está errado. Coloque a sua alma na cruz. Amado, que possamos nessa noite andar no Espírito, que possamos nessa noite ser cheios do poder de Deus. Paulo também passou por um momento doloroso. Quem aqui gostaria de viver com um espinho na carne? As mulheres, por exemplo, quando ganham rosa, alguém já ganhou alguma rosa só com espinho? Eu trabalhei como segurança numa floricultura, e eu lembro que aquela senhora que cuidava daquela floricultura, sempre quando alguém pedia algum buquê de rosa, eu observava que ela trabalhava, ela arrancava todos os espinhos e enfeitava, fazia aquele buquê bonito. Aleluia! E as mulheres, quando ganham uma rosa, elas ficam muito felizes. Tem gente que já não gosta dessas coisas, mas tem gente que gosta. Quem aqui gostaria de ganhar uma rosa só com espinho?
Que silêncio. Tem alguém aqui, gente? Você gostaria de ganhar uma rosa só com espinho? Mas o apóstolo Paulo, ele viveu um momento de espinho. Ele viveu um momento de dor. E o apóstolo Paulo, no momento de dor, ele até orou. Olha lá comigo em 2 Coríntios 12, versículo 8. Aleluia. Deixa Deus te pegar essa noite. Amém. Tira esse cansaço para lá, gente. Deixa Deus te pegar. 2 Coríntios 12, 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Amados, uma oração aqui, essa oração de Paulo era o seguinte: tira de mim esse espinho. Ele orou uma vez e nada, ele orou 2 vezes e nada, ele orou 3 vezes, aí Deus teve que vir falar com ele. Aí Deus falou: Paulo, você vai ficar com o espinho, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, aí que você está forte. Quando você se sente fraca, debilitada, quando você se sente na alma, nesses momentos de dor, nesses momentos onde é confrontado as suas vontades, que você possa entender como Paulo. Paulo entendeu esse princípio. Lá no versículo 10, olha aqui o que ele afirma. Ele afirma o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco eu sou forte. O apóstolo Paulo entendeu que as lutas que ele vivia era para fortalecê-lo. O apóstolo Paulo entendeu que os problemas que ele vivia era para ele crescer. O apóstolo Paulo entendeu que as pressões que ele vivia, ou seja, os momentos de espinho, era para ele crescer. E a igreja é o jardim de Deus. E no jardim tem rosa e tem espinho. Mas por que tem espinho no jardim de Deus? Para você saber onde você põe a mão e onde você não põe a mão. Aleluia. Querido, entenda uma coisa, amado, lá em Gálatas 5,16, vamos aqui, o que Deus quer falar conosco, que nós devemos andar no Espírito, andarmos no Espírito, querido. Gálatas 5,16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem, eles se militam um ao outro, para que não façais o que quereis. Muitos hoje não andam no Espírito, deixam suas emoções controlarem as suas vidas. Amado, nós precisamos entender que as pressões dessa vida vão nos arremeter a um amadurecimento. Paulo entendeu que aquela dor, que aquele espinho na carne fazia parte do propósito de Deus. Cada um tem a tampa que merece. Umas mais grandes, redondinhas, outras mais fininhas, mas cada um tem a tampa que merece, querido. Mas pastor, por que Deus não leva esse marido e arrebata ele, mata ele, leva ele para o céu logo, para me liberar, Jesus? Por que o Senhor não faz isso? Porque quando você namorava era o seu docinho. Agora que você casou, misericórdia, já mudou o doce, virou sal. Era o seu gatinho, hoje é o quê? É o jacaré, é o... Queridos, o que o Senhor nos ensina é suportar uns aos outros em amor.
você está passando essa pressão, talvez no seu casamento, é para você colocar para fora aquilo que está dentro de você. Mas pastor, o que está dentro de mim? Meu Deus, se eu colocar para fora o que está dentro de mim, que eu estou sentindo hoje, o meu casamento acaba. É por isso que você precisa preencher esse espaço, tirar esse sentimento da sua alma. Jesus, ele começou a se entristecer. Sabe o que ele fez? Ele foi tirar para fora o que estava incomodando. Jesus, ele foi lá no Getsemane, no lugar onde se prensa azeite. Ele foi orar e falou assim: se for possível, evita essa dor, mas não seja o que eu quero, seja o que tu queres. Que possamos nessa noite experimentar, viver na vontade de Deus. O problema é que nós queremos que Deus faça a nossa vontade, que esse conceito seja mudado dentro de nós, que possamos, que nossa oração a partir de hoje seja o seguinte: Senhor, é da sua vontade? O Senhor abençoa. Se o Senhor abençoar, se for da sua vontade eu aceito, mas se não for da sua vontade eu não quero. É muito melhor andar de bicicleta na vontade de Deus do que ter um avião fora da vontade de Deus. Está entendendo, queridos? É por isso que nós devemos nos encher do Espírito. É por isso que nós devemos tirar esses sentimentos da alma, essas emoções, querido. Porque se você for fazer tudo o que você sente, você está lascado. Eu estou me lembrando agora quando Esaú voltou do campo. Ele estava cansado. A Bíblia fala em Gênesis que ele estava cansado. Então Jacó chegou com um prato de lentilha, cheirando. Amado, e Jacó, ele cozinhava tão bem. E ele fazia um guisado de frango. Ele matava um frango que nem eu. Jacó chegou com aquele prato cheiroso de lentilhas. E ali Esaú estava cansado, com fome. Você sabia que no momento da fome, o amargo vira doce? Sabia? Para quem está com fome, uma bolachinha de sal já sustenta. Sim ou não, irmão? Para quem está com fome, querido, qualquer coisa já sustenta. Quando você está com fome, você se sacia com aquilo que você está na mão. Agora, quando você não está com fome, você está com vontade. Ai, que vontade de comer uma pizza. Aí você come um arroz, a vontade passa, porque você cobriu aquele espaço. E tem alguns que tem que comer muito arroz, porque o espaço é grande. Queridos, entenda uma coisa: Esaú estava com fome, Jacó ofereceu um prato de lentilhas. E quando ele estava cansado, sabe o que Jacó falou? Eu te dou esse prato de lentilhas se você me dá a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura significaria receber a herança do pai. Todo filho primogênito, todo primeiro filho, homem, ele tinha por direito as heranças, a herança paterna do pai. E Jacó, ele veio depois que Esaú. E Jacó viu que no momento de dor, querido, presta atenção, olha para mim, que no momento de dor, no momento de cansaço de Esaú, seria uma oportunidade de pegar a bênção de Esaú. E entenda uma coisa: o diabo vai oferecer coisas para saciar esse vazio que há em você. O diabo vai oferecer coisas gostosas para saciar as suas vontades, para matar a tua vontade, para colocar algo para substituir esse vazio que há dentro de você. Amado, minha vida era um vazio, mas quando eu conheci Jesus, a minha vida mudou, porque Jesus preencheu o vazio que havia no meu coração. Ei,
Muitas vezes nos sentimos tristes, angustiados. Cuidado, querido, o diabo vai oferecer propostas para você. O diabo vai oferecer saídas. Já viu quando você está naquela pressão no casamento, o diabo fala: larga do marido, larga da esposa. Homem e mulher, seja sincero, você já ouviu isso do inimigo? Não, pastor, meus ouvidos, eu nunca ouvi o diabo falar isso. Então, irmão, você é um anjo. Porque o diabo, ele vai tentar. Ele é o tentador. O apóstolo Paulo fala que ele lança dardos inflamados. A Bíblia fala que nós não devemos dar lugar para o inimigo. Lá em Efésios 4:27 diz assim: não dê lugar ao diabo. Quando fala de lugar, fala de ambiente. Aleluia. E nós devemos preencher o ambiente que há dentro da nossa alma. Deus tem que controlar o nosso corpo, controlar os nossos sentimentos e controlar o nosso espírito. O problema é que nós não damos o controle para Deus. Quem lembra daquele filme Clique? Quem lembra daquele filme? Quem já viu? Do Saint Andler, ó. Aquele ator, vocês lembram desse ator? Não lembra desse ator? Esse ator é um ator famoso. Queridos, aquele filme Clique, ele ganhou um controle que ele podia mudar a vida dele. Ele podia fazer tudo como ele queria. Assiste esse filme. E ele começou a mudar partes da vida dele. Sabe o que aconteceu? Lá na frente foi dando errado tudo. Às vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade, mas nós nunca paramos para falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Amado, Deus sabe o que é melhor para você do que ninguém. Deus sabe o melhor caminho para você andar. Deus sabe o lugar melhor para você ficar. Deus sabe até a esposa melhor que Ele pode dar para você, ou o marido. A minha esposa está comigo, porque, sabe por quê? Porque ela orou, e porque também eu orei. E a nossa oração em concordância deu no que deu. Aleluia. Nessa Gilberto. Aleluia. Queridos, o apóstolo Paulo entendeu que aquela dor, aquele espinho na carne, fazia parte do propósito de Deus. A Bíblia fala em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amado, as coisas dessa vida vão cooperar para o teu bem, vão cooperar para o teu crescimento. As circunstâncias ruins, na fraqueza nos tornamos fortes. Eu estava observando, querido, a minha horta. Lembra aquela horta que a pastora contou aqui? Lembra daquela horta? Que eu fiz aquela arte de deixar aberto o galinheiro. As galinhas entraram lá na minha hortinha. Eu tinha acabado, Fernanda, de plantar umas verduras. Aí no outro dia que eu acordei, eu fui lá aguar as plantas. Cadê as plantas? Aí saiu correndo aquela galinha branca, aquela que foi para a panela. Saiu correndo aquela galinha marrom, aquela que foi para a panela. Aleluia. É o fim das galinhas. Aleluia. Só ficou uma só. Aleluia. Queridos, acabou com a minha horta. E eu comecei a pegar aquelas raízes e jogar de novo no buraquinho. E a minha esposa não entendeu nada, mas ali Deus estava falando comigo. Como eu disse, tudo que acontece na nossa vida, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Por isso você tem que ter discernimento, porque o homem carnal não discerne nada. Agora o homem espiritual, ele está ligado com o céu, ele está online com o céu. Aleluia! E eu estava lá colocando aquelas raízes lá. Depois que as galinhas destruíram tudo, o Espírito Santo ministrou no meu coração: ao cheiro das águas pode vir vida de novo. Aí, irmão, todo dia jogando água. Aí um dia minha esposa falou: o que você está fazendo aí gastando água? Não tem nada, né? Lembra? Amado, depois de alguns dias começou a sair os verdinhos. Começou a crescer aquelas raízes. Mas eu observei algo. Hoje de manhã eu não
Não deu tempo de eu jogar águas para elas. Observei algo interessante, que alguns dias atrás eu analisei algo. Eu percebi que quando eu não jogava água, as verduras, elas começavam a ficar mais duras, mais firme. E eu fiz uma pesquisa. Mas você pode achar loucura, achar que não tem nada a ver. Eu sou doido mesmo. Queridos, quando a raiz não tem água, ela começa a se aprofundar mais fundo para procurar águas. Por isso que as folhas ficam ali enrijecidas, porque elas estão procurando águas. Amados, toda vez que você começa a crescer em Deus, toda vez que você enfrenta o sol dessa situação, a prova dessa vida, querido, quando você começa assim a se aprofundar em Deus, sabe o que acontece com você? Você vai criando dentro de ti uma força espiritual para resistir o calor da pressão. Aleluia. Já viu? Pega uma semana inteira, jejua, ora. Vou falar assim, fica no Xalacataias, no Himalaias, fica na oração em línguas, pega uma semana, jejua, queridos. Amado, parece que as antenas de vinil lá do Chapolin Colorado, você fica atento, você começa a ver coisas onde você não via antes. Amado, eu vou falar uma coisa para você, faz isso, vai ter gente que vai endemoniar na tua frente, você vai ver e vai falar, sai capeta. Por quê? Porque você vai estar sensível à voz de Deus, você está sendo cheio do Espírito Santo. Agora pega uma semana inteira, não ora, não vem no culto, aí vem uma pressão. Primeira coisa que você vai lembrar, eu preciso ir na igreja, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso buscar, porque você sente que você está fraco espiritualmente, você sente que você precisa de algo. É por isso que o inimigo, querido, ele quer entrar na sua alma, nas suas emoções. Glória a Deus. Já está acabando, aleluia. Ele quer vir contra seus sentimentos. Quando você está passando uma luta, uma pressão, ele vai começar a jogar dardos inflamados para você fazer o que a sua alma quer que você faça. Imagina se você fizesse tudo o que você pensasse na hora da pressão. Olha para o marido e fala assim: ainda bem que eu não fiz. Ainda bem que eu não fiz o que eu queria fazer no momento da luta. Porque já pensou como seria se a gente fizesse tudo o que nossa alma nos ordena? Amado, eu vim aqui para dizer para você, o que vai preencher o seu vazio é Jesus. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deixa Jesus entrar nos espaços da sua vida. Deixa Jesus preencher os vazios. O apóstolo Paulo fala, eu não vou falar uma receita, né? Mas o apóstolo Paulo nos dá uma orientação para vencer esses dias. Efésios 5:18. Olha o que diz aqui. Aleluia. Ou melhor seja, a partir do verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Ele falou o quê? Entenda qual é a vontade de Deus. Aqui está escrita a vontade de Deus para mim e para você. Sabe qual que é a vontade de Deus? É essa aqui, ó: não vos embriagueis com vinho em que há contenda de dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
Eu vou falar de novo para ver se tem algum crente dentro dessa igreja. Não se embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós estamos vendo que os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são de muitas batalhas. E para você viver bem nesse ambiente, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser tocado pelo poder de Deus. Você precisa ser tocado pelo poder de Deus. Você precisa ser tocada pelo poder de Deus. Você precisa se encher, ou seja, você precisa se esvaziar e se encher. O meu filho estava falando no carro hoje, falando sobre transbordar. Lembra que ele perguntou o que é transbordar? Transbordar é você se encher ao ponto de ter o que dar para os outros. E minha esposa começou a falar isso para o meu filho, e eu estava assim dentro do carro dirigindo. Pega eu, Deus, fala mesmo, Senhor, usa a tua serva. Eu fico ligado nos dias que eu vou ministrar, eu fico ali antenado. Tudo aquilo que acontece à minha volta é algo que Deus está sinalizando para mim. Hoje eu estava ouvindo uma parte da ministração do pastor Manuel de Pitangueiras, e eu corri, peguei meu caderno, e ele começou a ministrar a palavra, e eu peguei a minha ministração e falei: uau, quem contou para ele o que eu vou pregar hoje? Amado, o que Deus quer da sua igreja nesses dias é que a gente não ande pelos sentimentos, mas que a gente ande no Espírito. Porque é uma luta entre a carne e o Espírito. Os dois se opõem um contra o outro. O desejo do inimigo é que você fique trancado no quarto. O desejo do inimigo é que você viva uma vida depressiva, que você viva uma vida infeliz. O desejo do inimigo é destruir, matar e roubar aquilo que Deus te deu. Por isso Paulo fala: não se embriague com aquilo que há contenda, mas se encha do Espírito de Deus. Se encha do Espírito de Deus. Você já viu uma pessoa quando ela está bêbada, cheia, encharcada, ela não consegue discernir? Já viu uma pessoa quando ela está bêbada, encharcada, ela está, querido, quando ela está dirigindo sobre o efeito do álcool, ela fica sem sensibilidade, ela perde o seu reflexo. Por quê? Porque aquela bebida fez com que as emoções da pessoa, já viu quando a pessoa está encharcada no álcool, ela começa a chorar do nada, uns começam a rir do nada, uns começam a ficar valente do nada, uns começam a ficar nervoso do nada. Por quê? Porque a alma saiu do controle, as emoções saíram do controle. Por isso o apóstolo Paulo faz essa comparação: não se embriague com aquilo que traz contenda, mas se encha do Espírito. E por que eu devo me encher do Espírito? Porque o fruto do Espírito contém tudo aquilo que eu preciso para viver uma vida feliz. O que você precisa não é dinheiro. Ah, pastor, preciso sim para pagar aquela conta. Deus pode fazer um milagre, irmão, mas se você não levantar, não trabalhar, o dinheiro não vem. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala em Efésios 4:22: e quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E ele diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
Não dê lugar ao diabo, versículo 27. Não dê lugar ao diabo. O diabo quer, querido, ocupar o espaço que o Espírito Santo habita em você. Você sabia disso? Você sabia que o diabo quer ocupar o espaço que o Espírito habita em você? O diabo, ele quer ocupar o espaço. Jesus fala lá em Lucas 11, versículo 24, isso é muito importante. Lucas 11, 24, isso é muito importante. Vamos ler, queridos. Hoje nós estamos falando das vontades da alma, estamos falando dos nossos desejos, estamos falando dos nossos sentimentos, estamos falando das nossas emoções. Aleluia. Lucas 11, 24. Abra comigo. Deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Esse é um ambiente profético, onde Deus está trabalhando na tua vida, onde Deus está mudando algo dentro de você, queridos. Lucas 11, 24 diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda, presta atenção, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: eu tornarei para minha casa. De onde sair, chegando, acha aquela casa o que? Varrida, adornada, cheirosa. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que aquele, entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Entenda uma coisa, queridos: quando você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo veio e te encheu. Quando você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo veio e varreu a tua vida, começou a tirar sujeiras. Quando o Espírito Santo veio sobre a tua vida, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo fez uma limpeza. Alguém pode glorificar a Deus? Quando você entregou a sua vida para Cristo, você recebeu o penhor, você recebeu a promessa de Deus, o Espírito do Deus vivo. O Espírito Santo, ele nos ensina. O Espírito Santo, ele é consolador. O Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele nos fortalece em momentos de fraqueza. Mas quando você para de buscar a Deus, quando você para de se encher do Espírito de Deus, o inimigo, ele fica só esperando uma brecha para ele ocupar aquele lugar de novo. Já viu uma pessoa quando desvia, quando sai do propósito, querido? O estado dela se torna 7 vezes pior. Você conhece alguém assim? Você já conheceu alguém que era firme em Deus, de repente ele se desviou e, amados, ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes, mas de uma forma mais intensa? Alguém conhece alguém aí? É isso que Jesus nos ensina em Lucas 11, 24. Ele fala que o inimigo, quando ele vê que a casa está arrumada, perfumada, limpa, ele não entra. Então ele vai e busca 7 demônios, 7 espíritos malignos. E, amados, quando a pessoa dá brecha, o inimigo vem e arrebenta com a vida da pessoa. É por isso que Paulo diz: não dê lugar ao diabo. Amado, que nessa noite você saia daqui convicto, nessa semana, para preencher os espaços da sua vida com o Espírito Santo. Aleluia! E aqui o apóstolo Paulo, ele dá uma orientação, Efésios 5, 19. Primeiro ele disse: olha, não embriagueis com o vinho, é que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas depois ele fala: como você vai fazer isso? Como eu vou me encher do Espírito Santo? Efésios 5, 19, o que? Falando entre vós em salmos. Falar entre vós em salmos significa o quê? Falar a palavra.
Alguém aqui, em algum momento da sua vida, quando você passou aquela pressão, você lembrou daquela palavra? Alguém quando estava passando aquele momento de luta, de repente o Espírito Santo fala no teu coração e você lembrou daquela passagem assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Você acha que essa voz aí é do além? Não, querido. Essa é a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz você lembrar. O Espírito Santo, no momento de luta, faz você recordar aquilo que você precisa para continuar a caminhada. Por isso Jeremias diz em Jeremias 3:20, Lamentações 3: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amado, o Espírito Santo faz você se lembrar dos momentos que dá esperança. E aqui Paulo fala como se encher do Espírito Santo, falando a palavra, falando entre vós salmos. O que é um salmo? Lê os salmos. A maioria dos salmos é exaltação a Deus. A maioria dos salmos é dizendo: Deus, eu clamei a tua voz, o Senhor me ouviu. Alguns salmos, ali Davi, por exemplo, começa a dizer em Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E esse momento em que ele escreveu os salmos, você acha que ele estava em qual momento? Talvez ele estava lá na caverna, sendo perseguido por Saul. E ele dentro daquela caverna, a caverna de Adulão, quem lembra dessa passagem? Talvez ali ele escreveu: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Queridos, Saul, o Espírito Santo estava sobre Saul, mas quando ele desobedeceu, em 1 Samuel 16, leia comigo, queridos. Glória a Deus. Não perca, quarta-feira isso aqui vai pegar fogo, irmão. Não perca, quarta-feira culto de fé e milagres, 19h30, não perca. Versículo 14 diz assim, 1 Samuel 16: e o Espírito do Senhor o quê? Se retirou de quem? De Saul. 1 Samuel 16, 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Amados, aqui o Espírito de Deus se retirou da vida de Saul, por causa da sua desobediência, por causa de fazer o que ele queria fazer. Se você for estudar profundamente, amado, Saul perdeu o reinado, porque ele quis fazer o que dava na telha dele. Deus havia dado uma ordem para ele, mas ele falou: não, vou fazer como eu quero, que é melhor. Amado, entenda uma coisa, aqui fala que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Amado, aquele espaço antes foi preenchido com o Espírito, e agora o Espírito se retirou da vida de Saul depois da desobediência. Aquele espaço foi ocupado pelo diabo, foi ocupado pelo inimigo. Amado, entenda uma coisa: preencha os espaços da sua vida, se encha do Espírito, se encha. Precisamos tomar um cuidado com a nossa vida espiritual. Precisamos tomar um cuidado na nossa casa, na nossa família, com nossos filhos, com a nossa esposa, com o seu marido. Precisamos tomar um cuidado e visualizar o que está enchendo a vida dele. Esse dia para trás eu parei na sala, eu tinha saído do quarto. Eu saí do quarto daquele jeito, saí de lá marchando. Cheguei lá na sala, meu filho no celular e a TV num programinha de criança. Primeira coisa que eu falei para ele: meu filho, você já ouviu de Jesus hoje? Que isso, pastor? Teu filho tem 8 anos, ouve? Sim, querido.
Coloca lá um desenho bíblico. Encha o teu filho. Você sabia que muitas pessoas estão perdendo batalhas porque vão para a batalha despreparados? Um guerreiro, quando ele vai para a guerra, primeiro ele passa pelo treinamento. Ele aprende como manusear a arma. Nós temos uma arma tão poderosa que se chama oração. Nós temos uma arma tão poderosa que é a palavra de Deus. Ela é espada. Ela é espada de dois gumes que divide a alma do espírito. Essa palavra tem esse poder de separar a tua alma, as suas emoções com a vontade de Deus. O que Deus faz na sua palavra, Ele tira seu sentimento de derrota, Ele tira seu sentimento de desistência, Ele tira seu sentimento de morrer, Ele tira seu sentimento de se suicidar, Ele tira seu sentimento de depressão e coloca a vontade de Deus. Essa palavra tem esse poder, porque não adianta nada ouvir a palavra, chorar, me emocionar e não trazer transformação. A palavra de Deus, ela é para trazer transformação, mudança de vida. Porque eu posso muito bem chorar num culto, cair na unção, rolar, beber do Espírito Santo. Eu conheci várias pessoas que comigo também rolaram no chão, choraram, beberam todas do Espírito Santo, mas que hoje não estão mais na presença de Deus. Por quê? Porque deixaram a sua alma falar mais alto, porque deixaram o seu sentimento dominar suas atitudes. Aleluia. Saul estava atormentado pelo espírito maligno. E sabe o que ele falou no versículo 16? Diga, pois, o nosso Senhor aos seus servos, diga, pois, o nosso Senhor aos seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos servos: buscai-me um homem que toque bem e traga para mim. Paulo falou que a gente deve ser cheio do Espírito, amém? Ele falou primeiro o quê? Falando em salmos. Depois o quê? Cantando hinos. Você sabia que quando você adora a Deus, canta hinos a Deus, você atrai a presença do Todo-Poderoso para o ambiente que você está? Você sabia que Deus habita no meio dos louvores dos seus lábios? Você sabia que quando você começa a cantar aquele louvor, ou ouvir aquele louvor, e você começa a chorar? Alguém já se sentiu assim? Ouvindo aquele louvor, começou a chorar? Sim ou não? Sabe o que é isso aí? É Deus habitando no seu sentimento. Quando você ouve aquele louvor maravilhoso, é Deus entrando na tua alma. Um dia eu estava tão triste, estava tão para baixo. Bem no começo da minha conversão, eu estava na fossa, e minha mãe colocou aquele louvor diante do trono: preciso de ti. Aquele louvor começou a entrar dentro do meu coração, e aquele vazio que eu estava sentindo, a presença de Deus começou a entrar dentro do meu quarto, dentro de mim, e eu comecei a falar: isso que eu preciso de ti, Senhor. Porque quando a sua alma é invadida pelo poder da presença de Deus, não é mais seu sentimento que manda, mas é Deus que ordena. Saul estava sendo atormentado pelo espírito maligno, e ele falou: procure alguém que toque bem a harpa. Procure alguém que toque bem a harpa. Tocar a harpa significa uma vida de adoração. Mas pastor, eu não canto no louvor, não sei nem bater palma direito. Não, querido, você é um adorador não por aquilo que você faz para Deus, mas por aquilo que Ele é em você. Você é um adorador não por aquilo que você toca ou canta, porque
Cantar ou tocar não é sinal de que você é um adorador, não, querido. É sinal que você tem um bom talento. Porque tocar e cantar é talento. Agora, adorar é para quem é filho. Você ama o seu pai, você ama a sua mãe? Sim ou não? Mesmo teu pai falando aquelas coisas que você não gosta, mandando você lavar a louça, vai falando aí Deus. Mandando você cozinhar, vai falando aí Deus. Ninguém grita, né? Aqui ninguém fala, fala Deus. Quando teu pai ordena, você não gosta, mas você deixa de amá-lo. Você deixa de ser filho quando você está com aquela raiva dele? Não. Quando você adora a Deus, você demonstra que você é filho. E adorar a Deus não é tocar e nem estar com uma camisa escrito sou adorador por excelência, não. Ser um adorador, querido, é entender sua posição. Você é filho e você é filha de Deus. Saul estava sendo atormentado e ele falou, busque alguém que toque harpa, porque se alguém tocar harpa, eu vou me sentir bem. Entenda isso, o poder do louvor, o poder da adoração a Deus, o poder da sua devoção a Deus, sabe para que serve? Para trazer alívio. Porque quando Davi tocava a harpa, Saul se sentia aliviado dos demônios. Eu quero profetizar na tua vida, que quando você começar a viver uma vida de adoração, uma vida de louvor a Deus, uma vida de devoção, você vai trazer alívio para quem está atormentado, você vai trazer alívio para quem está sofrendo, você vai trazer alívio para quem está precisando de algo de Deus. Busque alguém que toque louvores, que toque a harpa, escolha um homem que toque harpa. Amados, aquilo que você faz, versículo 17, você sabia que tudo que você faz tem alguém vendo? Você sabia que tudo que você faz tem alguém vendo? Amados, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você vai se encontrar com alguém que te conhece. Hoje nós vivenciamos isso, né? A gente chegou num ambiente hoje e encontramos lá um irmão, glória a Deus. Agora imagina se aquele irmão tivesse num caminho errado, com um copinho daquele negócio, você sabe o que é? Amados, aquilo que você faz tem gente vendo, sempre tem alguém vendo. Versículo 17 de 1 Samuel 16. Aleluia. Tem alguém que quer louvar ainda a Deus aqui? Diz assim: então disse Saul aos servos: buscai pois um homem que toque bem e traga para mim. Versículo 18: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé. Ele sabe tocar, ele é valente. Amados, aquilo que você faz para Deus, sempre tem alguém vendo. Davi, quando ele tocava a harpa, ele dava o seu melhor. Davi, quando ele estava no pasto, ele dava o seu melhor. Davi, aonde ele estava, ele fazia o melhor. Amado, tudo que você fizer, faça para Deus e não para o homem. Porque quando você faz para Deus, você chama a atenção de alguém, e alguém vai falar: poxa, eu quero ser igual a ele, eu quero buscar a Deus como ele busca, eu quero essa referência na minha vida. E um jovem falou: eu conheço alguém que toca harpa. E aí ele falou: ele não toca apenas harpa, ele é valente também. E ele é o quê? Olha aqui, esse vento está uma benção. Ele é valente, ele é animoso, ele é animado. Tem crente animado aí? Ele é homem de guerra. Ele é homem de guerra. Queridos, tudo que você for fazer, faça bem feito para o Senhor.
A Bíblia fala: eis que tenho visto o filho de Jessé, Davi, querido. Davi era um adorador. Por isso que em Efésios 5,19 diz: como ser cheio do Espírito Santo. Como que eu sou cheio? Cantando louvores, adorando a Deus. A minha vida de adoração, minha vida de louvor atrai a presença de Deus. Olha a característica de quem é cheio do Espírito Santo. Primeira coisa, ele é valente. Você quer conhecer alguém cheio do Espírito Santo? É valente. Você quer conhecer alguém cheio do Espírito Santo? É corajoso. Quer conhecer alguém que é cheio do Espírito Santo? É alguém que tem esse valor. Você sabia que um homem valente, uma mulher valente, ele é valoroso? Alguém aqui já se sentiu desvalorizado alguma vez? Já se sentiu desvalorizado? Eu vim aqui para te dizer: você tem um valor para Deus. Você tem um valor para Deus, você tem um valor. Queridos, você tem um valor para o Senhor. Alguém viu Davi? Em Juízes capítulo 6, Gideão estava lá malhando trigo. Gideão estava com medo. Gideão passou 7 anos opresso pelos midianitas. Então o anjo do Senhor chega nele e fala: ei, varão valoroso, o Senhor é contigo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Reconheça o valor que há em ti. Olha bem para o teu vizinho e fala assim: você tem um valor. Deus procura homens e mulheres que sabem o seu valor. O mundo desvaloriza o seu valor. O mundo não entende aquilo que o propósito de Deus na tua vida. É por isso que tudo aquilo que eu amo fazer, eu busco fazer bem feito, porque eu sei qual é o meu valor. Ainda que o inimigo diga: você não sabe fazer nada, você é incapaz. Mas Deus capacita os incapacitados. Deus coloca de pé aquele que se sente sem valor. Aleluia! Eu quero encerrar com isso, queridos. Davi era homem de guerra. Olha bem para o teu irmão, fala bem alto para ele aí: Davi era homem de guerra. Todo homem de guerra precisa ser treinado, precisa ir para a batalha. Por que muitas pessoas estão vivendo derrotas? Porque vão para a batalha sem ser treinados. Quando falamos de treinamento, nós lembramos da palavra que muito é falada hoje: discipulado. O que é um discipulado? Discipulado é um ensino. Alguém que te ensina. Amado, você lembra quando você era pequeno ou você era pequena? Você se lembra que o teu pai te ensinou alguma coisa? Teu pai já te ensinou alguma coisa? Sim ou não? E hoje, quando você faz aquilo, você não se lembra daquele dia? Porque ali você foi ensinado. E aquele ensino que você foi ensinado, você está preparado para fazer algumas coisas. Amado, nós precisamos ser preparados. E Deus, através do seu Espírito Santo, Ele nos enche e Ele nos prepara. Eu quero encerrar com esse versículo, 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de amor e de domínio próprio. Vamos colocar de pé, queridos. Mas já acabou. Aleluia. Vamos cantar louvores aqui. Vamos adorar, querido. Vem, pode vir lá. Vem aqui o grupo de louvor, vamos adorar, vem vocês todos aqui. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Que nessa noite você possa ser cheio do Espírito Santo. Que nessa noite você possa deixar o Espírito Santo conduzir você. Que nessa noite você possa deixar o Espírito Santo de Deus encher a tua vida, encher a tua história, mudar a tua família. Glória a Deus.